Talvez você, assim como eu, já se encontrou em algum momento da sua vida se comparando com outras pessoas. Seja no meio cristão dentro da igreja, a gente comparar o outro, o ministério do outro com o nosso, ou mesmo na vida mesmo, comparar a quantidade de seguidores do outro com os nossos. Enfim, existem várias formas da comparação se manifestar na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Inê. E o meu objetivo ao gravar esse podcast, não apenas este episódio, mas o objetivo do podcast, de modo geral, é te apresentar as escrituras sagradas e a verdade e como que ela mudou a minha vida, como ela me libertou, ela também tem poder para fazer isso na sua vida. E é esse o motivo com que eu apresento esse podcast desde 2021. A gente criou um Instagram para o podcast recentemente, não faz muito tempo, acredito que não faz nem um ano. E eu gostaria muito de pedir que você, se ainda não nos segue, siga a gente lá, é @palavradoevangelho_. E eu gostaria que você acompanhasse nosso conteúdo por lá. Eu creio que você vai ser muito edificado pelo conteúdo postado naquela plataforma. E o texto que eu gostaria de usar de base para esse episódio está lá em João, no capítulo 21, do versículo 20 ao 22, e diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga. Então esse diálogo entre Jesus e Pedro, ele na verdade começa, o contexto dele é que Jesus ele pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. E Pedro ele responde que sim, enfim, e se desenrola ali o diálogo deles. E Jesus fala para ele que antes Pedro ele ia para qualquer lugar, para onde ele queria. Só que na morte dele, né, Jesus estava dizendo a respeito de como que Pedro morreria, como que ele seria também um mártir pelo evangelho. E ele revela isso a Pedro e ele fala, né, e agora no futuro você será carregado para um lugar em que você não vai querer ir. E Pedro, então, ele vê João vindo para perto ali deles e Pedro imediatamente se compara com esse outro discípulo. E assim como nós, os discípulos naquele período também eram falhos, também eram pecadores. E apesar da gente eles não terem rede social naquele tempo, né? Porque eu acredito que a maior alavanca para a comparação que a gente tem atualmente é as redes sociais. Seja Instagram, YouTube, enfim, as inúmeras redes que existem aí, são elas que são as mais responsáveis pela comparação. Número de likes, número de seguidores, enfim. Mas apesar de não terem as redes sociais, de não ter o avanço tecnológico que nós temos hoje, ainda assim, a comparação já existia naquele período, né? Pedro já estava se comparando com o João. Ele estava comparando a obra que Jesus tinha para realizar na sua vida com a obra que Jesus realizaria na vida do João. E eu acho muito interessante a maneira com que Pedro fala para Jesus, né? Ele fala: Senhor, e quanto a este? Tipo assim, o Senhor, né, falou comigo e falou a respeito do meu futuro, mas e João, né? E só que Jesus, a resposta de Jesus, ela é perfeita, porque ele fala, né, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é isso? Jesus estava dizendo a respeito da revelação que João teria do livro de Apocalipse. O que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Ou seja, Jesus tá falando: Pedro, não olhe pro companheiro do lado para se comparar, né? E é incrível porque na nossa vida nós temos características que nos tornam nós mesmos. E quando a gente se compara, é como se a gente estivesse eliminando isso, sabe? É como se a gente estivesse tirando todas as peculiaridades que nos tornam nós mesmos. E apesar, mesmo que existem irmãos gêmeos, os dois não têm a mesma visão de mundo, eles podem ter visões semelhantes, mas não é a mesma visão, não tem como. Então, cada um de nós temos vivências diferentes, perspectivas diferentes, ainda que nos mínimos detalhes, mas são diferentes, e também características, né? Isso com certeza implica na maneira com que fomos criados, no lugar em que fomos criados, na cultura, na sociedade em que a gente está inserido, no período em que a gente cresceu e nasceu, mas a questão é: nós somos diferentes. E Deus, ele sabe disso. E ele nos fez assim, de propósito.
E sabendo disso, Deus ele tem planos e projetos diferentes para cada um de nós. Aquilo que Deus tem para mim não é a mesma coisa que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você não é a mesma coisa que Deus tem para o seu vizinho. Então nós somos diferentes. Ele tem um plano singular e peculiar que é para nós, entende? E o Salmo 139, ele diz bem isso. Eu não vou ler aqui, mas ele fala que o Senhor nos conhece, Ele nos formou. Então, há um propósito em tudo isso. Não teria graça, não faria sentido se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse o mesmo chamado. A palavra de Deus diz mesmo, se eu não me engano, no livro de Efésios, que alguns foram ordenados apóstolos, outros evangelistas, outros profetas. Então, até mesmo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, existem essas diferenças no chamado, nos ministérios, porque a igreja ela é a multiforme sabedoria de Deus. Através da igreja, do corpo de Cristo, em que a sabedoria de Deus ela é revelada, ela é mostrada. Então, se você está vivendo um período em que você tem se comparado, eu preciso te dizer isso. Renda isso aos pés de Deus, aos pés de Jesus, para que Ele possa trabalhar no seu coração. E eu acho isso sensacional que Jesus ele dá o antídoto. Ele fala na resposta que ele dá para Simão, na resposta que ele dá para Pedro, ele dá a resposta, o que a gente tem que fazer para evitar a comparação, para que a gente não seja atingido por esse problema. Cristo, no final da sua resposta, ele simplesmente diz a Pedro: quanto a você, siga-me. E esse é o remédio que vai sarar a comparação. Porque o que é o siga-me? Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o seguir a Jesus, não é nada além disso. O próprio Cristo já disse. Então era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, quanto a você, não olha para a vida do vizinho, não se compara. Não compara o seu ministério, não compara a fase, o período em que ele está vivendo em Deus com o seu período. Entende? Mas quanto a você, toma a sua cruz, nega o seu eu, nega a sua carne, crucifica ela e siga-me. Vem comigo. E além disso, eu creio que Deus pode usar essas características, essas nossas vivências, muitas vezes até mesmo desagradáveis que nós tivemos no passado, para aprendermos a realmente não praticar de novo na nossa vida, mas além disso, ensinarmos outras pessoas. Melhor do que você aprender com os seus erros é você aprender com os erros dos outros. Então eu creio que através daquilo que a gente já viveu, das nossas experiências, nós podemos sim alcançar outras pessoas, ajudar pessoas a serem curadas e transformadas por Deus através das nossas vivências, através de tudo que a gente passou até chegar aqui. E mesmo que a gente tenha vivido, né, se você é cristão, antes mesmo de que a gente conhecesse a Jesus, ele usa aquele período da história, aquele período da nossa vida que para nós hoje é tão infeliz mesmo. Ele usa isso para que nós possamos alcançar outras pessoas. Ele usa isso para que nós possamos olhar e falar: eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Então, eu amo como Deus trabalha. E então, se você tem se comparado, realmente siga Cristo. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E eu tenho certeza de que sua vida será diferente. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. A gente vai estar falando no próximo episódio sobre mais uma mulher da Bíblia. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre as mulheres da Bíblia, continua acompanhando a nossa série, que a gente começou desde janeiro. E a gente está indo já para a 5ª mulher deste ano. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, compartilha com mais alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.